Olá, agora que nós já ouvimos sobre a doença de Chagas e suas manifestações cardíacas, nós vamos conversar sobre a insuficiência cardíaca. E o que é a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma síndrome que há uma falência do coração da sua função de bomba, de capacidade de contrair e lançar o sangue na circulação, fazer com que o sangue flua pelo corpo, que essa é a função básica do coração. O sangue ele chega da circulação venosa, dos pulmões e do corpo como um todo, e o coração contrai e ejeta com a força necessária nas artérias o sangue para perfundir tanto o pulmão, para o sangue ser oxigenado, como para a circulação, para manter a função dos órgãos como um todo. A falência do coração como bomba é o que nós conhecemos como insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que pode ter vários fatores relacionados com seu aparecimento. Nós já vimos na aula anterior que a doença de Chagas, por exemplo, ao destruir fibras cardíacas e substituir esse tecido por fibrose, por cicatriz, é uma causa de insuficiência cardíaca. Mas várias outras condições que são comuns, que vocês todos conhecem, também podem estar relacionadas com o aparecimento da insuficiência cardíaca, como a hipertensão arterial, o fato da pessoa ter tido um infarto ou ter doença arterial coronariana, o fato da pessoa ter doença das válvulas ou ter tido uma infecção, uma miocardite do próprio tecido cardíaco. São muitas causas e todas elas caminham para uma via comum da falência do músculo cardíaco como bomba e dessas manifestações da insuficiência cardíaca que nós vamos conversar a seguir. As drogas utilizadas no tratamento do câncer podem provocar insuficiência cardíaca, elas podem ser cardiotóxicas. Isso pode acontecer de diferentes maneiras. Pode ser uma toxicidade aguda durante a própria quimioterapia ou uma toxicidade crônica que acontece geralmente após algum tempo de uso desses medicamentos. Ela pode ser acumulativa ou não, de modo que a avaliação cardiovascular é parte da avaliação oncológica e muitas vezes o cardiologista precisa ser envolvido nas decisões junto com o oncologista. A insuficiência cardíaca geralmente ela tem um começo insidioso, algumas vezes pode ser de uma forma aguda, mas a maioria das vezes é progressivo e a pessoa vai ficando cada vez mais cansada, com falta de ar, com fraqueza. Isso acontece geralmente quando a pessoa realiza esforços, inicialmente subir morro, escadas, mas à medida que a doença progride, esse cansaço tende a acontecer mesmo quando a pessoa caminha do plano ou mesmo faz atividades mínimas, como as atividades de casa, ou conversar, ou apenas se movimentar. Esses sintomas frequentemente são associados com acordar à noite com falta de ar, ou não tolerar deitar sem levantar a cabeceira, né? E essas manifestações também são manifestações importantes. Por outro lado, o edema, a inchação, é um achado típico. O edema acontece geralmente nos membros inferiores, nas pernas e pés, mas tende a acometer nas formas mais avançadas o abdômen, um edema generalizado. Fraqueza, sensação de desmaio ou alterações renais também são manifestações típicas. O tratamento da insuficiência cardíaca pode ser feito com medicamentos, com medidas não farmacológicas, que nós chamamos, medidas de mudança de hábito de vida, e algumas vezes com alguns procedimentos especiais. O mais importante aqui é saber que a insuficiência cardíaca é uma condição tratável e que o tratamento melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida, prolonga a vida do paciente com essa doença, que é uma doença relativamente grave. Entre os medicamentos nós temos os diuréticos, que melhoram muito os sintomas, e drogas como nós chamamos inibidores da enzima conversora, que modificam o metabolismo do corpo, melhorando a performance, melhorando os sintomas e mesmo a quantidade de vida, e drogas chamadas beta-bloqueadores, que são muito utilizadas também, que têm um grande impacto sobre a quantidade de vida. O controle do paciente com insuficiência cardíaca geralmente é feito com auxílio de outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, já que ele
significa uma mudança de dieta, atividade física pausada, moderada, mas regular, e o controle de peso regular. Então, muitas coisas podem ser feitas pelo próprio paciente para melhorar o seu controle. Mas em alguns casos, existe indicação para os procedimentos invasivos, o implante de um marcapasso que funciona para a insuficiência cardíaca, como marcapasso multisite, ou mesmo o transplante cardíaco, que é uma opção para casos mais avançados. O que importa é que a doença é tratável e que seu médico pode te auxiliar em reconhecer o melhor tratamento para a sua condição. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia que modifica a forma que nós vivemos e nos relacionamos com as outras pessoas, e nós sabemos que sim, o Covid pode afetar o coração em 10 a 20% dos casos, e uma das manifestações pode ser exatamente a insuficiência cardíaca. O Covid provoca uma miocardite, uma inflamação do tecido cardíaco, e essa inflamação do tecido cardíaco faz com que o coração entre em falência, e a insuficiência cardíaca pode ser a manifestação inicial, uma das manifestações mais importantes em alguns pacientes. Outras manifestações cardíacas, o Covid pode simular um infarto, ou pode se apresentar com arritmias e alterações ao eletrocardiograma. Assim, é importante ter em mente um paciente com insuficiência cardíaca sobre a possibilidade da infecção pelo Covid.